Olá, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque, do Entre Nós, e na nossa tarde de hoje vamos continuar com a temática reunião mediúnica de desobsessão. E hoje vamos falar sobre o médium. Fico muito feliz de estarmos aqui reunidos, mas antes de começarmos, gostaria de fazer uma pequena prece para que possamos já entrar nessa harmonia, nessa bela tarde, nesse belo entardecer espírita. Então, se você desejar fechar os olhos, mentalizando a imagem do Mestre Jesus, do querido Kardec, agradecer por tudo e por todos os ensinamentos, que são bálsamos em nossas vidas no dia a dia, que podem nos ajudar muito e que nos ajudam com a sua praticidade, com a sua verdade, que passando pelo crivo da razão, nos mostra o caminho que nos é melhor a perseguir, a andar, e desta forma possamos ter uma vida melhor, mais próspera, mais abundante, mais leve e mais feliz. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muita luz. Uma boa tarde a cada um de vocês que aqui se encontram reunidos nesse entardecer espírita. E na semana passada abordamos a primeira temática, dando uma explanação sobre reuniões mediúnicas de desobsessão. Trabalho este que realizamos no Grupo Espírita de Paulo Estevam, ao qual eu sou trabalhador. Muito boa tarde. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o médium. E lembrando sempre, eu vou de vez em quando aqui olhando para baixo, porque eu criei um roteiro para facilitar a nossa conversa. E uma das coisas que a gente tem que ter noção, se eu não tenho experiência de reunião mediúnica, é compreender quem são aqueles que trabalham numa reunião mediúnica, que papéis eu tenho. Então, eu tenho primeiramente o doutrinador e o dirigente do grupo, que, dependendo do grupo, podem ser as mesmas pessoas. Ou se nós tivermos 2 doutrinadores, poderá ser aquele de mais experiência, o que faz a direção do grupo mediúnico, com a parte administrativa, com a parte de orientações, esclarecimentos e também estabelecendo regras. O doutrinador, nome este comumente falado, mas não tão adequado, também, até porque nós não doutrinamos ninguém. Eu exerço esse papel num grupo mediúnico. Na verdade, existem outros nomes sinônimos do doutrinador, que é o médium dialogador, ou médium esclarecedor, ou terapeuta espiritual. Por quê? Porque quer queira ou não, o dialogador acaba também sendo um terapeuta no plano espiritual com aquele irmão, numa reunião de desobsessão, que está dialogando, como nós falamos no entardecer espírita da semana passada. Outro papel que nós temos, que também é de relevância, embora a pessoa julgue não ser tão relevante, é o médium de apoio. Como este papel é necessário e é relevante. Por quê? Porque ele traz a sustentação para o grupo mediúnico. Que sustentação, Aníbal? Ele traz, por meio de seus pensamentos positivos. Primeiro, o médium de apoio é aquele que não tem ostensividade. Então, o papel dele é apoiar o diálogo doutrinário, apoiar o diálogo do dialogador, apoiar os médios que estão se comunicando, trazendo essa sustentação psíquica e energética, mental, para o grupo mediúnico. E como ele é importante? Porque alguns médiums de apoio, por não sentirem nada, ou seja, não ter uma ostensividade, julgam-se
como sendo incapazes, como tendo menos importância, sendo irrelevante o seu trabalho no grupo mediúnico. Mas, na verdade, ele está trazendo uma sustentação psíquica, magnética, energética, vibracional para a reunião. E ele tanto dá suporte ao desencarnado que está se comunicando, como também dá suporte ao grupo mediúnico como um todo, e em especial, se necessário, àquele médium que está trazendo a comunicação. E o outro papel, como já falamos nas entrelinhas, é o médium ostensivo, que por meio da sua ostensividade nós podemos ter a escrita, podemos ter a conversa oral, ele pode muito bem ouvir, e ouvindo o que o Espírito lhe passa, ele comunica para a gente o que ele está ouvindo, ou ele pode ver. Alguns outros que têm visualizações de ambientes que são trazidos a ele, ou ele se dirige em desdobramento. Então, o médium ostensivo, ou aquela pessoa que, por meio da sua ostensividade, ele expressa o que ele está vendo, sentindo, ouvindo, vontade de falar, vontade de escrever. É bem interessante. E se você quiser deixar aí a sua pergunta, o seu comentário, ficaremos muito felizes em tentar responder se tiver ao nosso alcance. Num passado, e aí passado mesmo, há pelo menos uns 20 a 25 anos, quando eu estava, uns 30, quando eu estava estagiando para ser dialogador, eu me deparei em alguns grupos, dentro do grupo espírita Paulo Estevão, e vi isso na literatura, uma função que existia nos grupos mediúnicos, antiga, que hoje não é mais adotada, que é o médio passista. Aquela pessoa a quem está comunicando, ele impõe as mãos dando um passe para o irmão desencarnado e para o comunicante, para o médio ostensivo. Essa figura deixou de existir porque o médium de apoio já exerce isso de forma mental, de forma vibracional. Ao médium passista, há um risco que, se as pessoas se sentirem com muita segurança no seu passe, no seu trabalho, na sua função, com a sua ausência por uma doença, uma viagem, um afastamento, o grupo pode se desarmonizar, pode se sentir inseguro. Isso é tão verdade que esta função foi abolida do Grupo Espírita Paulo Estevão e continuamos trabalhando de lá para cá sem nenhum problema. Talvez, para uma certa época, uma certa crença, se imaginava e se julgava a existência desse papel. Mas eu falei aqui de médium dialogador, médium de apoio, médium ostensivo. Observe que até para aquele que fala ou até para aquele que traz a sustentação chamamos de médium, mesmo ele não sendo ostensivo. A Sarina está falando assim: estou sentindo uma presença negativa que está me incomodando desde novembro. O que fazer para me libertar? Se você puder procurar uma casa espírita para um atendimento fraterno, fazer uma ATE, seria muito bom. Porque provavelmente, se você está desde novembro assim, você não está sabendo como lidar, como encaminhar esse irmão. E provavelmente numa casa espírita você poderá receber esse auxílio. Procure, faça o ATE, lhe ajudará muito. Então, continuando o que eu estava falando, espero ter lhe ajudado, senão você me procura depois no privado, aí no próprio Instagram, que a gente pode tentar conversar. Então, é interessante, porque uma pergunta que pode cair para nós, já que a pessoa que está dialogando a gente chama de médium dialogador, para a pessoa que está apoiando chamamos médium de apoio, a pergunta é: todos somos médiums? E eu digo, eu não, Kardec diz que sim. Embora tenhamos alguns irmãos que contestem essa afirmativa de Kardec. Mas Kardec, no Livro dos Médiuns, afirma que todos somos mais ou menos médiuns. Ele não diz que uns são e outros não são. Então, mais ou menos médio quer dizer que eu tenho uma ostensividade, ou seja, a minha mediunidade se exerce, se expressa
de uma forma mais ostensiva, de forma mais clara, e outros a forma é mais sutil. Por que eu digo isso? Né? E por que Kardec disse isso? Por que Kardec não disse que uns são ou outros não são? Porque há uma outra pergunta lá no Livro dos Espíritos, a questão 459, que ele pergunta assim: os espíritos nos influenciam? E a resposta que os espíritos dão é: eles nos influenciam muito mais do que imaginamos. Então, a irmã pergunta aqui, a Renata Guerreiro, acredito, como identificar que médium eu sou? Interessante. Se você tiver ostensividade, isso vai ser muito claro para você. É um pensamento que vem, é uma visão, é um flash, é uma escuta, é uma vontade de deixar o espírito falar, a vontade de escrever, ou então a mão que pesa, que adormece, que você sente vontade de movimentar e quer um papel, um lápis ou uma caneta, tá? Mas a gente vai falar aqui, já, do curso de educação mediúnica. Então, se todos somos médios, ou mais ou menos, por que é que nem sentir eu sinto? Ou sou, como dizia o seu Monteiro, eu sou um médium de lata. Então, por que eu não sinto? Ou por que eu não percebo? Devemos entender que a mediunidade vem de uma disposição orgânica. No momento da minha concepção, do meu planejamento reencarnatório, se algum tipo de mediunidade eu devo expressar com mais ostensividade, partes do meu organismo, principalmente do cérebro, foram preparadas para isso. André Luiz narra no livro No Mundo Maior áreas do cérebro mais ativas ou não. E, inclusive, isso é interessante porque a medicina hoje tem estudado sobre isso. Nós temos o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que vai fazer estudo da glândula pineal, que André Luiz fala que é a glândula responsável pela mediunidade, pela expressividade da mediunidade, que ela está mais ativa, mais intensa. Quando a medicina até então compreendia que essa glândula era uma glândula residual, que ela servia para a criança inibir a sua sexualidade, e que depois essa glândula ia perdendo a sua atividade, o seu efeito e a sua ação. E nós aprendemos com o André Luiz e com um estudo científico, como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que eu citei, em que para o médio ostensivo essa glândula é muito ativa. Ela irradia muita luz. E em exames de ressonância magnética, tomografia, ele comprova isso, a irradiação. Então, às vezes eu não sinto ou não percebo pelos meus ruídos mentais. Porque eu tenho tantos pensamentos na minha cabeça que às vezes até esses pensamentos em variedade podem não ser meus. Lembra da história que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginais? Há médios audientes, né, que escutam muitas vozes dentro da cabeça e percebem tons diferentes, percebem conversas diferentes, às vezes escuta fora do ouvido e às vezes escuta dentro da cabeça. Mas às vezes podem ser só meus pensamentos, irrequietos, incomodados, né, indisciplinados, que estão fazendo com que eu não consiga entrar em sintonia com os espíritos para poder perceber a minha mediunidade, a orientação. Então essa agitação mental, ela atrapalha. Às vezes, né, essa agitação mental, ou seja, a ausência de um silêncio interior, pelo menos em alguns momentos, que podem ser auxiliados pela meditação, que é um tipo de exercício de concentração onde eu procuro me conectar com Deus ou com a espiritualidade maior e com isso conversar com eles, ouvi-los. Né? Então é importante exercícios de concentração ou a prática da meditação, que nós também chamamos de mindfulness, né? São momentos em que eu procuro disciplinar a minha mente, que eu procuro silenciar. Por isso que é importante um curso de educação mediúnica. Como foi perguntado, como é que eu faço para saber se eu sou médium ou não? Um curso de educação mediúnica nós abordamos, no Grupo Espírita Paulo Estevão, por exemplo, nós temos 2 semestres. Hoje você, para fazer, você tem que estar no ESD 4, a partir do ESD 4 ou 5, né? Mas a partir do 4 já é pré-requisito, você já pode fazer o curso de educação mediúnica. O curso leva 1 ano, são 2 semestres, onde
No primeiro semestre, nós temos uma série de conteúdos teóricos com pouca prática, e onde essa prática ainda não é reunião mediúnica, mas sim exercícios de concentração, exercícios de percepção energética, de sentir a aproximação de algum espírito, de entrar em contato com ele e de se envolver com a sua energia. Paramos aí, no primeiro módulo de 6 meses. No segundo módulo, nós também intercalamos No primeiro módulo, todas as aulas são teóricas com uma pequena parte prática. E no segundo módulo, nós intercalamos uma aula teórica com uma aula prática, que já é reunião mediúnica. A Silene nos pergunta aqui, como identificar que uma pessoa que é médium está sofrendo a obsessão de um espírito desencarnado? Quais são os acontecimentos da vida da pessoa, sintomas em seu corpo físico e o que fazer? Silene, muito legal a sua pergunta. A gente vai já abordar isso aqui no decorrer. E fiquem tranquilos, porque assim, hoje nós estamos fazendo a segunda parte. Nós vamos trabalhar semana a semana mais partes, para ir abrangendo toda essa temática. Mas legal essa sua pergunta. Então, no curso de mediunidade, de educação mediúnica, nós trabalhamos a educação por meio de conteúdos teóricos, tá? Conteúdos teóricos sobre fluidos, sobre percepção, sobre concentração, sobre harmonização, sobre mediunidade, o que é ser médium, médio de efeitos físicos, médio de efeitos inteligentes, uma gama, né, durante um semestre. Durante 6 meses, 25 a 26 encontros, onde nós abordamos uma temática sobre chakras. E nós adotamos no Grupo Espírita Paulo Estevam, desde janeiro de 2014, o conteúdo da curso de Educação Mediúnica da Terezinha Oliveira, que já está desencarnada, lá do SEAC, do Centro Espírita Allan Kardec. Nós percebemos, né, esse material eu passei o ano de 2013 elaborando, formatando, pesquisando e formatando, e em janeiro de 2014 adotamos. E até hoje, já com 9 anos, né, que adotamos e percebemos que há um maior conhecimento por parte dos médiuns, um maior autocontrole, porque ela foca muito nisso. E também há um material muito bom da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que eu tive a oportunidade de entrar em contato, embora não adotemos no GEP, né, no Grupo Espírita Paulo Estevam, mas eu ministrei umas 8 aulas para o Grupo Espírita Meimei Society Coquitlam, lá do Canadá, da cidade de Coquitlam. Eu estive visitando eles e dei algumas aulas presenciais e algumas aulas remotamente, usando o material da FEB, que também é muito interessante. Então, isso é a educação mediúnica. E a outra vertente é o desenvolvimento mediúnico, que é por meio da prática, do exercício prático associado com o conhecimento teórico. A gente vai investindo no médio, trabalhando a educação mediúnica e o desenvolvimento mediúnico. Esses 2 caminhos. Por quê? Porque é a importância, e aí é interessante, Silene. Na verdade, todos nós, eu não tenho ostensividade, mas eu posso ser obsidiado também. E essa obsessão se dá por quê? Por questões que eu tenha vínculo com alguém. E isso eu abordei, essa questão do obsessor, a figura do obsessor. Se você puder depois ver no Entardecer Espírita da semana passada, ele está aí gravado no Instagram, né? Ele está também disponível, o mesmo conteúdo, no YouTube, em Aníbal Albuquerque, bem como no Spotify, o Entre Nós com Aníbal Albuquerque. Lá eu falo por que existe a obsessão e falo inclusive de uma passagem de Jesus, que hoje eu não irei repetir para que nós possamos aproveitar esses 30 minutos, que agora eu só tenho 11, tá bom? Então dá uma olhadinha lá. Então, a gente vai aprendendo no curso de Educação Mediúnica, e a literatura espírita fala disso. Se você frequentar uma casa espírita, a gente vai ver isso. Então, eu mesmo posso estar obsidiado. Não só o médium. A questão do médium é porque ele tem mais sensibilidade. Ele é mais influenciável. Por isso que no curso de Educação Mediúnica nós abordamos uma coisa. A importância do médium estudar, ler o conteúdo que a gente apresenta, ler outras obras, outras fontes, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, revistas espíritas, obras de André Luiz,
obras de Emmanuel, tudo isso ajuda como literatura. Então ele estuda, mas a gente pede também que ele se estude. E nós vamos já entender por que a importância do estuda e estuda-te. Então, por meio do estudo, como o médium ele é um instrumento, ele vai exercer melhor esse instrumento, ser um instrumento melhor se ele está estudando. Porque muitas vezes a espiritualidade se utiliza do meu conteúdo teórico, do meu conhecimento. Isso facilita o intercâmbio. Não estou falando do irmão obsessor, do irmão sofredor, mas o intercâmbio com a espiritualidade superior que me trouxe aquele irmão para que eu dê a comunicação, que eu traga uma mensagem, que eu fale, que eu escreva ou que eu estou vendo. Facilita a minha sintonia com o espírito que o trouxe para atendimento. Porque se eu não estudo, fica mais difícil dessa mensagem se dar. Porque um espírito sofredor é muito fácil, eu também sofro. Então é fácil eu transmitir o que ele está passando. Mas o que é que eu posso fazer para ajudá-lo? Aí eu preciso estar em sintonia com os bons espíritos. Esclarecidos, esclarecedores, educados, para que assim eu possa ajudar. Então, ele se utiliza inclusive de conhecimentos que eu possua desta ou de encarnações passadas. Por isso que algumas vezes a gente fala de coisas que nem tem noção ou conhecimento nessa existência atual. Então fica mais fácil eu compreender o que o irmão está transmitindo. E por que a importância do estuda-te? E aí talvez comece a responder um pouco o que a Silene falou ou perguntou. Por meio do estuda-te, eu estou trabalhando o meu autoconhecimento, a minha autopercepção. Com o autoconhecimento eu vou perceber o que eu faço ou que hábitos eu tenho que são legais, positivos, saudáveis. Com o autoconhecimento eu vou perceber o que não está legal, o que não é bom, o que não é saudável e vou procurar trabalhar a mudança, a minha reforma íntima, que eu vou aprendendo com o estudo teórico, mas eu preciso colocar em prática. Por meio do autoconhecimento e da autopercepção, eu vou compreender que o que às vezes eu estou sentindo não é meu. Por quê? Porque eu não tenho razões para estar sentindo aquilo ou estar daquele jeito. Eu já me percebi algumas vezes aqui em casa, e olhe que eu não sou ostensivo. Eu já me percebi com animosidade, por exemplo, com a minha esposa, em que ela fala algo e eu dou uma resposta desaforada, mal educada, deselegante, grosseira. E aí eu percebo, por conta da autopercepção e do autoconhecimento. E aí eu me questiono. Na hora eu já me questiono. Peraí, Aníbal. O que é que está havendo? Você está com raiva da Idejânia? Aí eu digo, não. Ela disse algo que lhe desagradou? Não. Ela deixou de fazer algo ou de falar algo que você queria ouvir ou queria que ela fizesse? Não. E aí é interessante que eu percebo com muita clareza que isso não é meu, que isso não sou eu, que isso eu não estou sentindo. Porque, claro, vão existir vezes que ela deu razão ou que eu não estou bem, e aí eu sou grosseiro, e aí eu tenho que me prestar atenção para evitar de eu machucá-la sem necessidade. E nesse momento eu percebo, sem ter clareza, que eu não tenho essa clareza, que provavelmente tem algum irmão que está com esse sentimento perto de mim de raiva, de graça, ou adora uma confusão e quer provocar uma discussão entre eu e minha esposa. E aí eu oro por ele. Oro, sim, eu rezo por ele, peço que a espiritualidade amiga venha intervir para ajudá-lo e levá-lo, encaminhá-lo. E é interessante, meus irmãos, que na mesma hora, quando eu concluo a prece, aquela animosidade, às vezes é um sentimento de tristeza, eu vou me perguntar, eu estou triste? Está acontecendo algo ou aconteceu algo que está me deixando triste? Eu estou angustiado. Tem razão para eu estar sentindo essa angústia? Se as respostas às perguntas que eu fizer foram negativas, pode orar, que é um irmão que está perto de você, ele merece toda a atenção, todo o carinho, todo o cuidado e encaminhe. Peça que a espiritualidade superior venha e o encaminhe. Ele merece também atenção e cuidado. Você não precisa ficar com ele. E se eu perceber que essa angústia é minha, eu vou, vivenciar o luto,
vou ver o que é que eu posso fazer para superar isso. Uma leitura, uma música, uma caminhada, uma atividade física, uma conversa, um atendimento fraterno, procurar um terapeuta. Se isso é meu, eu vou procurar ajuda. Mas se eu percebo que eu não tenho razões naquele momento e que não é meu, eu pode entender que é um irmão. Então, a autopercepção, ela vai me ajudar a isso. Eu trouxe um caso próprio, porque às vezes assimilamos fluidicamente esse irmão. Por exemplo, uma das irmãs aí falando que desde novembro sente essa presença. Ore, peça ajuda, encaminhe. Porque às vezes a gente vê médios que vão à casa espírita pedir um atendimento fraterno, porque está com um irmão, ele tem a clareza que está acompanhado, mas não sabe como encaminhar. Olha que legal, ela fala assim, a Sueli Vieira, o autoquestionamento nos leva à real percepção do que está nos acontecimentos. E a gente fala isso muito nos cursos de educação mediúnica. Eu tenho a oportunidade de ministrar, eu tive a oportunidade de elaborar o curso de 1 ano de duração que o GEP adota desde janeiro de 2014, bem como outros 2 módulos que já foram usados em anos anteriores, né? Edições anteriores. Então, esses autoquestionamentos ajudam muito. Então, eu preciso desta compreensão. Então, às vezes o médium chega sabendo que tem um irmão ao lado dele, mas ele não sabe como encaminhá-lo. Lá no meu podcast, e como também no YouTube, eu tenho áudios que eu falo como você deve fazer. O que você pode fazer. Porque ele chega, e aí às vezes ele já está mais de um dia, já começando a sentir dor de cabeça, dor no organismo, mal-estar gástrico na região do estômago. Por quê? Ele vai assimilando os fluidos que esse irmão está emanando, às vezes de raiva, às vezes de tristeza, às vezes de doença, às vezes de angústia, às vezes a depressão, e eu não estou com depressão. Então ele vai absorvendo por mais tempo e ele não sabe como fazer para encaminhar esse irmão. E ele pode encaminhar por meio de uma prece, acalmando aquele irmão, dizendo que está percebendo a sua presença, que a espiritualidade amiga está vindo, agora eu tenho que acreditar. Ou seja, o que eu falo, eu tenho que pensar e tenho que sentir. A minha vontade tem que estar congruente com tudo isso. Porque se eu falo algo, mas penso outra coisa, ou não tenho a firmeza, eu titubeio, eu duvido da verdade disso, desta realidade, vamos dizer, virtual ou espiritual, a comunicação fica dúbia, fica conflituosa e aí não acontece. Então, muitas vezes a gente ajuda esse médium pedindo a vinda da espiritualidade, tranquilizando o espírito, mostrando a ele que ele está seguro, que ele pode ir e ele vai. E o médium relata que passou, que ele está bem. Ou às vezes, dependendo da duração e da intensidade que ele ficou com aquele irmão, ele leva ainda, às vezes, alguns minutos ou algumas horas para se recompor. Ou seja, o que é o recompor? Dissipar essas energias que ele absorveu, que ele assimilou, porque foram por muito tempo. A Silene fala assim, é exatamente o que eu estou sentindo, estou com febre, dores no corpo, vontade de chorar, e sei que não sou eu sinto que é uma pessoa, uma mulher. Minha irmã, a recomendação é essa, procure a casa espírita mais próxima da sua casa, procure um atendimento fraterno, e me coloque à disposição para depois conversar com você pelo Instagram, se for preciso, tá bom? É possível ajudar. Você poderá até sentir depois a partida dessa irmã que está sofrendo, ela não quer seu mal, provavelmente, e você poderá ficar ainda alguns dias, ou um dia, ou algumas horas, ainda com aquela energia no seu organismo, porque ela, como você relatou, desde novembro, ela está muito impregnada, mas é possível a gente dissipar, tá certo? Então, outra coisa que acontece é que aqui, eu vou marcar onde eu parei. Semana que vem acredito que nós vamos continuar. Eu tinha um compromisso, mas eu acho que foi cancelado. Muitas vezes quando eu não faço, e hoje eu divulguei em cima da hora, já de tarde, porque minha esposa foi fazer um curso. A minha filha trabalha com roupas infantis, né, vendendo roupas infantis, está numa feira lá na Luísa Távora, e eu ia ficar com a minha neta. Então eu não divulguei de manhã, com medo de não fazer hoje, mas quando as coisas durante o dia se desenrolaram, eu divulguei e estou fazendo. Então, eu procuro fazer sempre aos sábados, de 5 a 5h30, tá? Não passo disso, se for preciso,
É melhor as doses pequenas, homeopáticas, onde a gente vai aprendendo, vai divulgando, vai trocando experiências e vai abordando. Semana que vem, se der tudo certo, falaremos de reunião mediúnica de desobsessão parte 3 e continuaremos com temática médium. Então, nesse momento, convido a todos nós a fazermos uma oração. E nesta oração, pedimos que a espiritualidade superior interceda, vindo a cada um de nós, principalmente daquele irmão ou daquela irmã que está sentindo próximo assim um espírito que está precisando de amparo, de ajuda, de assistência, de atenção, carinho e empatia. Que a espiritualidade superior possa se aproximar desse irmão, dessa irmã, e conversando mentalmente com esse espírito que aí está, que aí se encontra, possa ele se sentir seguro de seguir com eles, sentir-se confiante de que será ajudado, ao mesmo tempo em que ele agradece pela permanência com quem estava e pede desculpas pela durabilidade ou a duração do que foi a sua presença, mas é porque esta irmã não se sentia segura de abandonar este porto seguro. E com isso, gerando dores, confusões, tristeza. Mas agora, a espiritualidade amiga, feliz e abençoada, a recolhe em seus braços e a leva ao plano espiritual. E ao mesmo tempo, rogamos aos bons espíritos passistas que derrame sobre a irmã, sobre todo o seu corpo, a sua boa energia, os seus bons fluidos, os seus bons pensamentos, dissipando toda e qualquer energia negativa, pesada, doentia, que tenha permanecido em seu organismo pela presença da irmã. E desta forma, essas energias absorvidas vão entrando no lugar e repondo, reconstituindo as energias dessa irmã. Ela vai se sentindo mais leve, mais calma, as dores vão desaparecendo, a vontade de chorar também, e ela vai expressando no seu íntimo o sentimento de paz, de alívio, gratidão e da certeza, de alguma forma, de ter ajudado e de ter sido instrumento. Obrigado, espiritualidade amiga, por tudo. Que assim seja. Amém.